A questão do Saul era uma questão de ritmo de jogo, do fato dele ele tá fazendo uma pré-temporada de novo, né? O que você achou da dupla? Acha que o Felipe ganhou mais uma opção assim de dupla de volante para jogo importante, para titularidade? Esses números a gente tem que ter um certo cuidado, que a gente não vai. A não ser que a gente vai pesquisar para saber em que posição cada jogou o Saúl nesses jogos pelo Chelsea, né? Se Sim. foi assim, ou se ele jogou em outra função, que ele é um cara muito versátil. Então teria que pesquisar esses jogos dele pelo Chelsea, ver onde que ele jogou. Foram uma dupla de volante como foi no Flamengo ou jogou de outra maneira? Mas enfim, juntos eles têm esses números, né? Independentemente do posicionamento. Não, surpreendeu, surpreendeu. Ele é um jogador bom, um jogador experiente. É o que se espera. Até mais cedo eu estava lá no programa lá do UOL, a gente estava falando sobre isso, né? O perfil de contratações do Palmeiras. Então eu falei, ó, o Aníbal Moreno, que veio há 2 anos, e o Emiliano Martins, custaram dinheiro ao Palmeiras. Eu acho mais negócio você investir no Jorginho do que nos dois juntos. Fato. Entendeu? Porque, claro, o Jorginho tem luva, salário alto, tudo. Então é um jogador que custa dinheiro também, não é de graça, não. Agora, os dois custaram multa rescisória, salário, luvas, etc. Se botar na balança, talvez fique muito parecido aí. Talvez seja até mais caro, não sei. Claro, são mais jovens, podem ser revendidos e tal. Mas pensando em ser campeão, que foi para isso que o Jorginho foi contratado. O Flamengo não Retorno está técnico, né, contratando Mauro? jogador para revender. O Flamengo contrata jogador para ganhar. E o Palmeiras também, gente. Vamos falar português claro. Sim. Né? Contrata para ganhar a competição. O que o Flamengo vende é jogador da base, e eventualmente algum como o Gerson, aparece uma proposta, pode sair. Mas o modelo é vender jogador como vendeu o Wesley. E o Palmeiras também faz isso. Então, quando vai entrar o Jorginho Saúl, traz jogadores maduros para jogar o quê? 2, 3 temporadas e ganhar títulos. Se os caras ganharam a Libertadores, se ganharam o Brasileiro, ganharam títulos, já valeu. É para isso que eles estão aqui. Né? Aí você olha a média de idade do time que foi a campo, tinha vários jogadores com 30 anos e a média era de 30 anos. Mas se você pegar o banco, tem vários caras que não têm 30 anos. Só o Danilo tem 30 anos. Então a média do elenco não é tão alta. E à medida que esses jogadores vão ficando mais velhos e vão deixar o Flamengo, vão parar de jogar, ou coisa parecida, como saiu o Davi Luiz, né? Que continuou jogando, mas saiu, eles vão contratar outros. O Flamengo não montou o elenco pensando em 2028, é o elenco 2025. 25, 26. Esse é o propósito. As contratações foram feitas pensando em ganhar títulos agora. Agora, já, para esse ano. E para o ano que vem também. E o Jorginho é extra classe, né, gente? Pô, aí é outro departamento. A diferença é muito grande do que ele consegue fazer em campo e os jogadores da função que a gente vê normalmente. Estamos falando de. E não tem histórico de lesões. A gente não sabe qual vai ser a longevidade dele. Como ele não tem histórico de lesões, e ele é um cara que conhece muito bem o terreno, ele pode ser um jogador de uma carreira bem longeva. Né? Como a gente está vendo o Hulk jogar com 39 anos ainda. O Hulk chegou aqui e já tem o quê? 4 anos que ele está no Atlético Mineiro. Vai para 5 no começo do ano e continua sendo um jogador competitivo. Não tem mais a mesma força de 4 anos atrás, mas ainda é um jogador importante para caramba. E vai jogar com 40 anos, pelo jeito. E o que está acontecendo com o Jorginho é uma coisa que a gente já avisava aqui, né? Muita gente que não acompanhava, Jorginho é velho, não vai aguentar o futebol brasileiro. Cara, é outro nível, vocês não estão entendendo. Agora apareceu de novo, né, André? Os surpresos com o Jorginho, aquela galera surpresa. Nossa, esse Jorginho joga muito. Como se tivesse surgido pro futebol agora, né? Bastava acompanhar. André, pode falar do Jorginho, fica à vontade, até porque o assunto engloba o Jorginho também, que é essa dupla com o Saul. E só uma observação, né? Até quando o Jorginho entra no time, ele entra ao lado do Pulgar e com o Gerson também no meio campo. Então o próprio Jorginho, que já chegou se adaptando a 2 jogadores, depois tem que se adaptar a outros, né? Porque esses também, o Pulgar por lesão e o Gerson, né? Lesão ainda na Copa do Mundo, e o Gerson que saiu, né, André? Gostou dessa dupla aí? A questão do Saul era uma questão de ritmo de jogo, do fato ele tá fazendo uma pré-temporada de novo, né? Ele estava treinando sozinho, agora ele está fazendo uma espécie de pré-temporada com os companheiros, né? E jogando, só que em vez de estar jogando torneio amistoso, né? Ele está jogando. Ele estava de final de Libertadores. Então é louco isso, né? Então a dúvida era essa, porque assim, não tem dúvida em relação à qualidade do Saul. O Saul é um jogador de prateleira acima do Pulgar e do De La Cruz. Não é da mesma prateleira que o Jorginho, mas é da prateleira acima de Pulgar e De La Cruz. É um excelente jogador, excepcional jogador, assim, de nível técnico, entendimento de jogo. Para o futebol jogado aqui na América do Sul
Um nível muito acima, ele provou isso no jogo. Aquele passe que ele dá dentro da área do Flamengo, na ponta direita pro Bruno Henrique, aquilo é um absurdo. Aquele passe longo que ele deu, de efeito, achando o Bruno Henrique na ponta direita. Entre outras tantas jogadas, né? E uma leitura de jogo assim, realmente, ele com facilidade, ele circula, você vai ver o mapa de calor dele, tá no campo inteiro. Tá na área do adversário, tá na área do Flamengo, e ele vai. Aquilo que eu falei na questão da parte tática ali, ele apareceu algumas vezes pelo lado esquerdo, justamente para dar apoio pro Samuel Lino, que ficava sozinho, porque o Alexandre estava mais lá atrás. Então ele várias vezes apareceu no setor esquerdo. Jogador de leitura muito apurado. E o Jorginho não tem mais o que falar, né, cara? O Jorginho não tem mais o que falar. O Jorginho é a principal contratação do futebol brasileiro de 2025. E a gente avisava, né, André? Você lembra das lives? Não, o Jorginho não vale a pena, olha a idade. A gente falou, gente, vai ter mais uma super. A galera vai de novo descobrir o Jorginho como se fosse um garoto surgindo, né, André? Não, é uma capacidade de leitura de espaço, antecipação do que vai das jogadas, a capacidade de encontrar soluções. Tem um passe num desses jogos contra o Internacional, acho que ele jogou o primeiro jogo, jogou, né? Quem não jogou foi o Arrascaeta. Que estão os jogadores pressionando ele e ele encontra um passe para um companheiro que está ali do lado, só que ele estava com o corpo todo virado para um lado, ninguém imaginou que ele ia encontrar aquele companheiro, ele virou rápido o corpo e já achou o cara, entendeu? São essas coisas que fica parecendo assim, é coisa simples porque o pessoal só valoriza gol, drible, assistência e tal. Mas são essas coisas que vão minando a força do adversário. Eu sempre vou lembrar do que o Chico da Costa, do Mirassol, falou na entrevista dele, né, falando, o Flamengo ele vai te frustrando. Não tem outra definição para isso. O que o Jorginho faz é isso. Ele vai te frustrando. Pô, eu vou pressionar esse cara agora eu vou tomar a bola dele. Aí ele vai lá, arruma uma solução. Aí, bom, ele teve essa solução agora. Então, vamos fechar esse espaço aqui, porque ele não vai encontrar outra solução. Ele encontra. Entendeu? Então, ele vai... O adversário vai se frustrando. E isso vai desgastando o adversário que fica sem a bola o tempo todo, né? Sem conseguir ficar com a bola e sem conseguir fazer o que pretende fazer no jogo. Foi isso que foi matando o Internacional no jogo na quarta-feira. O Jorginho, o Saul, principalmente, o Arrascaeta junto, eles iam frustrando os caras. Os caras não conseguiam encontrar a solução. Aí não tem como, né? Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.